Fala-se muito hoje em vida abundante. Seminários são feitos, congressos, faz-se de tudo, hoje cursos, para tratar sobre o que é ter vida abundante, sobre como se conduzir para uma vida abundante, resultados de uma vida abundante, benefícios de uma vida abundante. Mas esse termo não é novo. Foi Jesus quem falou pela primeira vez sobre vida abundante. Em João capítulo 10 e versículo 10, Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em Cristo, nós encontramos a abundância de vida que todo ser humano espera. O Evangelho de Jesus é uma proposta de vida abundante, sólida, verdadeira, que nós encontramos em Cristo e na Palavra de Deus. Que nós entendamos isto e vivamos a vida abundante que o Senhor espera de nós. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, chegando para a reta final deste quarto trimestre de 2024, nos aproximando também do final de mais um ano. E hoje nós vamos estudar a lição de número 12, do dia 22 de dezembro de 2024. 22 de dezembro, 3 dias que antecedem o Natal. E eu quero aqui, em nome da Academia de Pregadores e em nome do pastor Anderson Silva, que vos fala, desejar a todos um feliz Natal. Que a gente comemore esta data, que é uma data festiva, não é, do nascimento de Jesus, sabendo que não foi neste dia que ele nasceu, mas a nós, os cristãos, eu não me canso de dizer que nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo. Então, qual o problema de comemorar o seu nascimento? Mesmo sabendo que é uma data festiva, comemorativa, comercial, a gente sabe disso, né? Mas que Jesus nasça todos os dias no seu coração e que o nascimento de Cristo tenha um significado muito especial para você. Primeiro, porque o nascimento de Jesus nos deu a oportunidade de ser salvos. É o que nós estudamos durante esse trimestre, a promessa da salvação. Segundo, porque a encarnação de Cristo é o modelo para a nossa humanidade. Terceiro, porque a submissão de Jesus à vontade de Deus é uma proposta para a nossa vida cristã. E quarto, porque a vitória de Jesus é a certeza de que nós também somos mais do que vencedores. Então, que a mão de Deus te conduza e que Jesus realmente viva em você todos os dias. Então, lição de número 12, dia 22 de dezembro de 2024. O título da nossa lição é A Promessa de Vida Abundante. O texto áureo da nossa lição está no Evangelho escrito por João, capítulo 10, versículos 9 e 10. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, para Jesus, não basta que nós tenhamos vida. Isso é muito pouco para o reino de Deus. Isso é muito pouco para o Evangelho. O que Jesus quer é que nós tenhamos uma vida em abundância. Porque ter vida, como nós estudamos aqui, né? As aves têm, as árvores também têm, os vegetais têm, os animais têm vida. Nós, os servos de Deus, a nós, os servos de Deus, não basta termos vida. Precisamos ter uma vida abundante. E repito, vida abundante é ter uma vida em que todas as áreas da nossa vida estejam satisfeitas. É possível viver sem nenhuma necessidade? Claro que não. Nós somos seres humanos e temos necessidades novas todos os dias. Mas é possível viver tendo abundância em todas as áreas da nossa vida. Jesus promove isto. Verdade prática. O Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Você vai perceber que durante esse trimestre nós estamos sempre falando de promessas para quem se relaciona. Porque as promessas de Deus, como falamos desde o início do trimestre, elas objetivam afinar o nosso relacionamento, estreitar o nosso relacionamento
com o nosso Deus. E o Senhor tem uma promessa também de vida abundante para os seus amigos. Palavras-chave: vida abundante. Leitura bíblica em classe, João, Evangelho escrito por João, capítulo 10, versículos 7 ao 18, que nos diz o seguinte: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Perceba que a Bíblia não diz o bom pastor dá a vida. O bom pastor dá a sua vida. Porque se fosse só o bom pastor dar a vida, poderia dar a vida dos outros, dar a vida de outra ovelha. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas ovelhas a elas. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. O Evangelho de João, escrito por João, é maravilhoso, né? Na sua essência. Porque João escreveu um evangelho universal, onde Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas que foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Capítulo 1, João fala isso. E ele diz, o Verbo se encarnou e habitou entre nós. Neste evangelho, João faz questão de registrar vários eu sou de Cristo. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o pão vivo que desceu do céu, o eu sou, que equivale ao eu sou que Deus disse para Moisés lá em Gênesis 3, Êxodo 3, melhor dizendo, quando Moisés falou, eu vou voltar ao Egito e quando me perguntarem quem me enviou, o que eu digo? E Deus falou com Moisés, diga que o eu sou te enviou. Porque no evangelho escrito por João, Jesus é Deus. Perceba que eu estou dizendo que no evangelho escrito por João, Jesus é Deus. Ele não age como Deus, mas ele fala de quem ele verdadeiramente era. E essas duas propostas que o texto nos apresenta, né? Jesus como a porta e Jesus como o bom pastor, são metáforas muito relevantes para nós compreendermos o cuidado de Jesus, essa promessa de vida abundante. Aqueles que entram pela porta que é Cristo encontram pastagem e encontram uma vida abundante. Aqueles que se submetem ao pastoreio de Jesus são direcionados também para uma vida abundante. Então é sobre isso que João está falando, é sobre isso que isto que Jesus está propondo aos discípulos, mas também a todos nós. Nós precisamos realmente entender e viver essa promessa, que é uma promessa condicionada, não é? É uma promessa condicionada. Ninguém pode desfrutar desta promessa se não entrar pela porta. Ele é a porta, mas quem entra pela porta sou eu. Tem uma vontade minha nisso. Ninguém pode receber esta promessa de vida abundante se não se submeter ao pastoreio de Cristo.
E a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, eu decido ser ovelha deste rebanho que é pastoreado pelo Senhor. E quando eu decido, essa promessa que é condicionada, ela repousa também sobre a minha vida. Primeiro ponto da nossa lição. O nosso escritor vai falar sobre Jesus, a fonte de vida abundante. O que é a fonte? É de onde jorra a essência. E essa essência, ela transborda na fonte para a vida de outras pessoas. É esta a verdade da proposta aqui da nossa lição. Primeiro parágrafo, a fonte de verdadeira vida. O Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta Jesus como o bom pastor. O bom pastor como a fonte de verdadeira vida. João 10 também apresenta Jesus como a porta das ovelhas. E eu falei agora há pouco sobre isso aqui. Jesus como a fonte de verdadeira vida, ele é o bom pastor. Porque o bom pastor nos conduz. O bom pastor, como disse Davi no Salmo 23, ele nos guia a águas tranquilas, ele nos conduz a pastos verdejantes. Então, Jesus é a fonte de verdadeira vida como bom pastor, e Jesus é a fonte de verdadeira vida como a porta das ovelhas, o lugar onde as ovelhas entram. E esta porta aqui era a porta do aprisco. Às vezes os pastores conduziam o rebanho por territórios desérticos, mas eles faziam um aprisco no meio do deserto, paus e pedras, eles colocavam ali para proteger, para que lobos não entrassem, e eles deixavam uma porta. E esta porta era da largura do ombro do pastor, por duas razões. A primeira, porque entrava uma ovelha de cada vez. Isso fala de individualidade. Porta estreita. Individualidade. O pastor tinha condição de perceber quando cada ovelha entrava. O pastor tinha condição de contar as ovelhas. É por isso que Jesus conta a parábola da ovelha perdida e diz que o pastor tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Como ele consegue identificar uma ovelha perdida? Porque a porta do aprisco era estreita para passar uma ovelha só, e era da largura do ombro do pastor, porque à noite o pastor ficava na porta. Então não tinha porta mesmo. Ele ficava na porta e ele se tornava a porta. É por isso que ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Então, ser a porta aqui fala de uma entrada para o aprisco, para ser cuidado, para ser protegido, para receber a promessa de vida abundante. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, pastor Linaldo Renovato vai falar sobre a fonte de vida abundante. E ele nos diz que nos versículos de 8 a 10 de João 10, João capítulo 10, nosso Senhor faz um contraste entre ele, que é a porta, e outros que vieram antes dele, identificados como ladrões e salteadores, que apenas trazem roubo, morte e destruição. Apenas trazem roubo, morte e destruição. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazendo vida no lugar da morte e abundância. Jesus chama de mercenário. O que é o mercenário? O mercenário é aquele que é alugado, ele é pago para fazer alguma coisa. O mercenário só faz aquilo que lhe pagam para fazer. O mercenário não tem compromisso com a realidade das ovelhas. O mercenário não está nem aí se a ovelha está boa ou não, está doente, está saudável. Ele não está nem aí. O mercenário ele só quer receber o dinheiro. E o mercenário, ele não trabalha pela satisfação do desempenho da função. Ele trabalha pelo prazer de receber um valor por isso. Mercenários eram muito comuns nos dias de Jesus
e nos impérios, né? Nos dias de Jesus já era o Império Romano, mas nos impérios do Antigo Testamento, do mundo antigo, era comum contratar mercenários, que eram guerreiros, que lutavam em favor de quem pagasse mais. Aí Jesus diz: olha, os que vieram antes de mim são mercenários. Eles não têm compromisso com o rebanho, eles não têm compromisso com o crescimento, com o desenvolvimento do rebanho, mas eu não sou assim. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. A fonte de amor. No versículo 11, o Senhor Jesus menciona novamente a imagem do bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, que, além de proteger e cuidar, ele as conhece bem e as ovelhas também o conhecem. Perceba, olha o que Jesus está falando. Ele as conhece bem e as ovelhas também o conhecem. Isto é relacionamento. Eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. O evangelho, não esqueça, o cristianismo é sempre uma proposta de relacionamento. Relacionamento, gente, isto é glorioso no cristianismo, isto é glorioso no evangelho de Jesus Cristo. Uma proposta de relacionamento. Porque nessa proposta de relacionamento, nós conhecemos o Senhor. Ele já nos conhece, nós conhecemos o Senhor. Eu acho isso tão magnífico, porque quando eu resolvi casar com a minha esposa, eu tinha interesse em conhecê-la. E ela tinha interesse em me conhecer. Jesus não. Jesus já nos conhece.
E é claro que nos relacionamentos humanos, a gente se envolve e vai conhecendo. Se for uma situação antes de casamento, que a gente descobre alguma coisa na pessoa que a gente não dá conta de conviver, o que é que a gente faz? Rompe o relacionamento. Se já tiver casado, sinto muito. Você conheceu aquilo que você não gostaria, agora é fazer de tudo para viver bem. Agora, imagine, ó, vamos pensar essa perspectiva do relacionamento em relação a Cristo, como Deus, onisciente que Ele é. Ele já nos conhece, Ele já conhece os nossos defeitos, Ele já conhece, sabe que nós somos maus, e ainda assim Ele se propõe ao relacionamento. Isso é magnífico, porque é um relacionamento onde Ele se faz, onde Ele se dá onde ele se propõe a revelar-nos quem ele é, a fim de que nós o conheçamos e nos relacionemos de forma mais intensa com ele e sejamos transformados nesse relacionamento. Segundo ponto da nossa lição, a vida abundante. Primeiro parágrafo, o conceito de vida abundante. Como eu disse, nós falamos disso aqui no início, né? Eu disse isso aqui, nós hoje tratamos muito desse negócio de vida abundante, o mundo fala sobre essa vida abundante. E o nosso escritor nos diz que vida abundante, ou a vida abundante prometida pelo nosso Senhor, preenche também as esferas do corpo, alma e espírito. Então, vida abundante é ter satisfação, é viver de forma satisfatória em todas as facetas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Isso é viver plenitude. Viver plenitude é ter equilíbrio em todas as áreas, corpo, alma, espírito, equilibrados. Isto é verdadeiramente a proposta de Jesus para a nossa vida. Como nós já falamos aqui, Jesus cura também as nossas enfermidades. A vida abundante que Jesus oferece é algo tão glorioso, tão maravilhoso, que nós crentes temos uma possibilidade de desfrutar de saúde. O crente não fuma, não bebe, não usa droga para ter boa saúde. Isso já produz boa saúde. E, além de tudo, Jesus ainda cura as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então é possível ter vida abundante física. O Espírito Santo gera em nós o fruto do Espírito e nele nós temos a virtude do domínio próprio que equilibra as nossas emoções. Olha, isso é vida psicológica em abundância, vida emocional, psicoemocional em abundância. O Espírito Santo habita dentro de nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos coloca em contato com o Senhor. Isto é vida espiritual abundante. Gente, crente tem razão de ser feliz. Nós somos. Tem um livro chamado O Povo Mais Feliz da Terra. Nós somos o povo mais feliz da Terra. Nós não podemos ser crentes, porém tristes, porque nós temos tudo para ser e devemos ser o povo mais feliz da Terra. Segundo parágrafo do segundo ponto. A vida abundante também influencia a família. Nós já falamos nisso aqui e vou reafirmar que todas as promessas de Deus para a minha vida devem necessariamente alcançar a minha família. O Senhor chamou Abraão, falou que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Noé, quando o Senhor mandou ele fazer a arca para entrar, ele falou: entra na arca tu e toda a tua casa. Nós aprendemos que a vida abundante prometida por Jesus abrange os nossos familiares. Nós já tratamos disso aqui durante esse trimestre, lemos, inclusive, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, né? Aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua própria casa, é pior do que o infiel e negou a fé. E nós precisamos entender que essa promessa de vida abundante pode até principiar em mim, pode até principiar em um, mas visa a todos. Pode principiar em mim, mas visa toda a minha família, toda a minha casa. Gente, vamos falar a verdade? É maravilhoso ver. Eu gosto de ver os amigos prosperarem. Agora imagina a nossa família, os nossos filhos, nossa esposa. Meu Deus, é algo glorioso saber que eles estão prosperando e saber que nós somos uma razão
da prosperidade de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Na nossa fidelidade, Deus prospera toda a nossa família. Terceiro parágrafo do segundo ponto, diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Nosso escritor nos propõe aqui e nos deixa claro algumas, não vou nem falar diversas, né? Porque são poucas que estão aqui, mas algumas bênçãos, pelo menos 5 bênçãos provenientes de uma vida abundante. A primeira delas, a paz de Deus e a tranquilidade nas decisões. Isso aqui é algo maravilhoso. A prática do amor. Depois, a vida em unidade. Depois, o cultivo da esperança. Depois, a perseverança na paciência. Isto é algo maravilhoso. Tudo isso são bênçãos de uma vida abundante. Paz em Deus, tranquilidade nas decisões. E a paz de Deus, que excede, já falamos disso aqui esse trimestre, né? E a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará os vossos pensamentos, o vosso coração e a vossa alma em Cristo Jesus. A prática do amor, amar cordialmente uns aos outros, o evangelho de João é o evangelho do amor. A vida em unidade, andar unidos em família. O cultivo da esperança é uma esperança de esperançar, uma esperança que não traz confusão. A perseverança na paciência, ter paciência na tribulação, perseverar, estar diante do Senhor e ter a convicção que o Senhor estará ao nosso lado e nos dará vitória em todas as coisas. Terceiro ponto da nossa lição. O que identifica a vida abundante? Como identificar alguém que tem vida abundante? É isso aqui. É aquela brincadeira que o pessoal fala assim, né? Quando isso acontecer, eu não direi nada, mas haverá sinais. Então, quais são os sinais de uma vida abundante? Nesse terceiro ponto, a gente pode pensar nisso. Sinais de uma vida abundante. Primeiro, a alegria do Senhor. O que é a alegria do Senhor? É uma alegria que está em nós, proposta pelo Espírito Santo. A alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O Antigo Testamento diz que a alegria do Senhor, lá em Esdras, Neemias, capítulo 8, a alegria do Senhor é a nossa força. Essa virtude mostra que estamos bem, em paz e cheios de vigor. Isto é vida abundante. Alegria. Estamos bem, em paz e cheios de vigor. Outro sinal de uma vida abundante, gratidão por tudo. Isso aqui, ó, é magnífico. A virtude da gratidão é plenamente coerente com a vida abundante. Pois em Deus nos sentimos satisfeitos e plenos. Demos sempre graças em tudo. Eu gosto sempre de dizer que quem não é grato não consegue ser fiel. A gratidão gera fidelidade. Porque quando a gente é grato, a gente diz, puxa vida, fulano de tal ajudou, fulano de tal fez tudo isso por mim, foi uma bênção na minha vida. Eu falo, eu tenho gratidão pela Academia de Pregadores. A Academia de Pregadores esteve ao meu lado em um dos momentos mais difíceis da minha vida. E a gratidão gera fidelidade. Então, quem não é grato, não é fiel. Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, ele diz, sede agradecidos. Ser grato é uma virtude daquele que reconhece que ele chegou em algum lugar, não porque ele estava sozinho, mas porque Deus usou outras pessoas como uma ferramenta para sustentar-nos e nos fazer conquistar aquilo que nós conquistamos. Outra coisa, a gratidão, ela é um antídoto contra a arrogância. A gratidão é um antídoto contra a arrogância.
Porque o arrogante, ele acha que ele faz sozinho, que ele pode e tal. Então ele não é grato a ninguém, nem a Deus. Então, gratidão gera fidelidade e gratidão é um antídoto contra a arrogância. Terceiro parágrafo deste terceiro e último ponto da nossa lição. Vida no espírito, vida de oração. A Bíblia diz que para viver no espírito devemos estar inclinado às coisas do espírito. O que é se inclinar? Eu inclino, eu me dobro, é fletir para as coisas do espírito. Quem não se inclina para as coisas do espírito não consegue viver aquilo que o espírito tem para nós. Um elemento indispensável para quem vive no espírito é o cultivo de uma vida de oração. Cultivar uma vida de oração. Nós somos desafiados todos os dias a orar. Orar, eu digo que a oração não pode ser ferramenta de petição, ela tem que ser mecanismo de comunhão. O principal objetivo de orarmos é falarmos com Deus e ouvir Deus falar conosco, nutrir a nossa comunhão com Deus. E enquanto nutrimos esta comunhão com Deus, nós fazemos também as nossas petições, porque nós pedimos a um amigo. Nós não somos mendigos, nós não somos pedintes na casa de Deus, nós somos filhos, nós não estamos como aqueles, nos Estados Unidos chama em inglês, né, homeless, ou aqueles discípulos, aqueles mendigos que ficam nos sinaleiros, no Brasil, nos semáforos, quando o sinal fecha, ele tem ali 30 segundos para te convencer que ele merece uma esmola. Irmãos, nós não somos pedintes espirituais, nós somos filhos na casa do Pai e temos a convicção que o Pai está disposto a nos dar. Nós não podemos viver a síndrome do filho pródigo. O senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar. E o pai está olhando para ele, eu imagino, pensando, rapaz, você queria um cabrito? Tudo que eu tenho é teu e você está discutindo por causa de um maldito cabrito? Rapaz, por que você não pegou esse cabrito, dois, um boi, um bezerro, uma novilha? Meu Deus do céu! Ele está brigando por causa de um cabrito, enquanto ele tem tudo na casa do pai. Porque ele não conhecia também o pai. Ele não se relacionava com o pai. Nós estamos na casa do pai e precisamos conhecer o pai e ouvir o pai dizer: tudo o que eu tenho é teu. Que Deus nos abençoe, que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida, que você viva essa vida abundante, porque Deus quer que você tenha vida em abundância. Se é desejo de Deus, é o seu desejo. Vou perguntar de novo, é o seu desejo? Se é o seu desejo, é desejo de Deus. Então tá tudo certo. Você quer, Deus também quer. E o Senhor pode promover isso na sua vida. Viva e desfrute uma vida abundante. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores. E até a semana que vem, quando estudaremos a última lição do trimestre. Deus te abençoe e até lá.